A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez, de volta ao nosso estudo bíblico. Todas as sextas-feiras nos reunimos aqui para estudar a lição da nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título A Multiforme Sabedoria de Deus. Eu convido os irmãos para fazermos uma oração nesse momento, onde iremos agradecer a Deus por mais um dia na sua presença e pedir que o Senhor nos guie neste trabalho, nos dê sabedoria para ensinar a sua palavra e também nos dê entendimento para aprendermos aquilo que será ensinado. Compartilhem esta live com os seus contatos no Facebook, também posteriormente vou colocar no YouTube, e os irmãos podem assistir a nossa aula. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Senhor, graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui reunidos para estudar a tua santa palavra e louvar o teu santo nome. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos guiar nesta aula, nesta noite, nos dando graça e sabedoria para falarmos da tua palavra com autoridade, com sabedoria que vem do alto. Fica conosco nesse trabalho nesta noite e abençoe, Senhor, aqueles que estão doentes, que estão impossibilitados de estarem na casa do Senhor. Dê saúde, meu Senhor, a cada um. Abençoe a nossa nação. Sara, Senhor, a nossa terra. Cure a todos os enfermos. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vos convido para louvarmos a Deus com o hino de número 10 da nossa harpa cristã, que tem como título Eu te louvo. Abra sua harpa e cante conosco o hino de número 10. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Glória a Deus, ao Pai eterno, cujo trono é o céu. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois teu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois teu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois teu sangue limpa o pecador. Glória ao Pai bendito. Glória
sangue limpa o pecado. Maravilha. Graças a Deus, meus irmãos, por este hino maravilhoso. Nós vamos à leitura da nossa lição, lição de número 13. Você que tem a sua revista, abra na última lição desse trimestre. Nós vamos falar hoje sobre a multiforme sabedoria de Deus. Nosso texto áureo está na Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 10. Nos diz assim a palavra de Deus: para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Muito bem, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se na Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 8 ao 10, e ainda 1 de Pedro 4, 7 ao 10. Efésios 3, 8, diz assim a palavra de Deus: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, eu quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo, a irmã Letícia, a irmã Lília e o irmão Elias Salles Freitas. Deus abençoe, continuem conosco. Temos muito a estudar esta noite. Meus irmãos, com a graça de Deus, nós chegamos ao final de mais um trimestre em nossa escola bíblica dominical. Nós estudamos sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com excelência. Foram 13 lições enriquecedoras sobre os dons do Espírito Santo e também sobre os dons ministeriais que o Senhor Jesus concede à sua igreja. Convém fazer um pequeno resumo sobre os assuntos, os temas estudados neste trimestre, para que os irmãos possam relembrar um pouco os assuntos estudados. Este resumo está lá no meu blog, os irmãos podem ler depois. Na lição de número 1, nós tivemos uma lição introdutória falando sobre o tema dons espirituais, e o nosso tema foi e deu dons aos homens. Vimos os conceitos da palavra dom, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vimos também uma conscientização de que os dons espirituais são atuais e bíblicos. E também fizemos uma breve análise sobre os dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Falamos, por último, na lição 1, sobre os problemas que atingiam a igreja de Corinto na administração dos dons espirituais. Na lição de número 2, nós falamos sobre o verdadeiro propósito dos dons espirituais, que não são para elitizar o crente ou para demonstrar espiritualidade. Os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo, ao portador do dom, aos outros, e também
O verdadeiro propósito dos dons espirituais nós vimos que é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Para melhor compreendermos este assunto, os teólogos dividem os dons espirituais em 3 categorias: dons de revelação, dons de elocução e dons de poder. Nós vimos durante este trimestre cada uma destas categorias de dons. Na lição de número 3, nós falamos sobre a primeira categoria, que é são os dons de revelação. Dons são esses: a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Esta categoria de dons revela a sabedoria e o conhecimento infinitos de Deus. Deus conhece todas as coisas, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele conhece o passado por antecipação. Porque hoje o historiador, ele pode estudar o passado, então conhece, mas Deus, ele conhece antes de acontecer, ele conhece o futuro por antecipação. O presente, ele sabe o que está acontecendo em qualquer lugar do universo neste momento. Nós não temos condições de saber o que está acontecendo agora em vários lugares ao mesmo tempo, mas Deus tem este atributo que é a sua onisciência. Muito bem, na lição de número 4, nós falamos sobre os dons de poder, que demonstram o poder de Deus, revelam o poder de Deus e corroboram para a pregação do Evangelho. Esses dons de poder são o dom da fé, os dons de curar e os dons de operação de maravilhas. Na lição de número 6, nós iniciamos o estudo dos dons ministeriais. E aí, descritos em Efésios 4 e 11, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Na lição de número 6, nós falamos sobre o dom ministerial de apóstolo. Analisamos biblicamente o colégio apostólico, que são os 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus em seu ministério terreno. Nós falamos um pouco também sobre os detalhes da vida e do ministério do apóstolo Paulo, e falamos sobre a existência de apóstolos na atualidade. Na lição de número 7, dando continuidade ao estudo dos dons ministeriais, nós falamos sobre o ministério do profeta. Falamos sobre a função de profeta no Antigo Testamento, falamos sobre o ofício de profeta no Novo Testamento e também falamos aqui algumas características que diferenciam o verdadeiro do falso profeta. Na lição número 8, ainda falando sobre dons ministeriais, nós falamos sobre o ministério de evangelista. Nessa lição nós falamos sobre o envio de 70 discípulos por Jesus para uma missão evangelística. Tratamos ali sobre a grande comissão dada por Jesus à sua igreja, que é a evangelização do mundo. Após a sua ressurreição, em Mateus 28, 18 a 20, o Senhor Jesus disse à sua igreja: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Falamos também sobre as características do dom ministerial de evangelista. Na lição de número 9, nós tratamos sobre o ministério pastoral. Vimos nesta lição as características de Jesus como sumo pastor. Falamos também sobre as características de um verdadeiro pastor e vimos os detalhes da missão polivalente do ministério pastoral. Nós vimos nesta lição que a função de pastor nos tempos bíblicos já não era fácil, porque ele tinha que administrar a igreja, apacentar o rebanho de Deus, mas que ao longo dos anos muitas outras funções foram incorporadas ao ministério pastoral na atualidade, como, por exemplo, administração, serviço de pessoal, cuidar de funcionários da igreja, secretaria, construções de templo. São funções que, nos tempos bíblicos, elas não faziam parte do ministério pastoral e, na atualidade, faz. Então, a missão do pastor, que já não era fácil, tornou-se mais difícil ainda.
Na lição de número 10, nós falamos sobre o ministério de mestre ou doutor. Nós vimos que Jesus é o nosso mestre por excelência. Falamos aqui sobre Jesus como mestre da Galileia, que as multidões o acompanhavam para ouvir os seus ensinos e que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nós vimos nessa lição de número 10 que o Senhor Jesus ordenou a sua igreja no primeiro século para que ensinassem a palavra de Deus, e eles o fizeram com persistência. Vimos também a importância do dom ministerial de mestre na igreja local, desde o discipulado, mas que esse ensino ele não pode parar com o discipulado, com o batismo. Não, nós continuamos neste aprendizado até alcançarmos a maturidade, como diz a Bíblia, a estatura de varão perfeito. Na lição de número 11, nós falamos sobre o ministério do presbítero, bispo ou anciãos. Falamos ali que sobre a escolha dos presbíteros na igreja primitiva. Falamos sobre o significado das palavras presbítero, bispo e pastor, e também sobre a importância do presbitério e os deveres deste. Então, foi uma lição muito enriquecedora também sobre o presbitério. Na lição de número 12, nós tratamos a respeito do diaconato. Vimos a função de Jesus, a função diaconal de Jesus, o estilo de vida que viveu para servir. Jesus era um autêntico diácono, aquele que se dispõe a servir ao próximo por amor. Nós falamos sobre a instituição dos diáconos no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Falamos sobre as qualificações e funções tanto do diácono, tanto na igreja primitiva, quando foi criada a função de diácono, quanto na atualidade. Cada denominação nós vimos que tem a sua forma de administração. Então, de acordo com a denominação que você faz parte, a sua função diaconal, de diácono, pode mudar. Entretanto, todos nós, cristãos, de um modo geral, nós somos, de certa forma, diácono, porque nós precisamos viver para servir uns aos outros, para ajudar o nosso próximo. E a Bíblia diz que no tempo dos apóstolos, eles serviam uns aos outros e não consideravam nada do que é seu, propriamente seu, mas vendiam ali as suas propriedades para ajudar uns aos outros. Então a função diaconal é a função de servir. Nós falamos também sobre a função serviçal dos discípulos de Jesus. Falamos sobre as palavras diaconia, doulos, que quer dizer escravos. Então aprendemos muito. Na lição de hoje, que é a última lição deste trimestre, nós vamos falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Essa lição ela é uma conclusão do estudo, do tema estudado nesse trimestre, e nós vamos falar sobre o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Vamos falar sobre as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos e sobre a relação que há entre os dons espirituais com o fruto do Espírito. Muito bem. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre os dons ministeriais e espirituais, trazendo aqui um resumo básico daquilo que nós já estudamos durante esse trimestre. Nós vamos ver que os dons espirituais eles são diversos. Durante o segundo trimestre, nós estudamos as mais variadas formas que Deus atua por meio da sua igreja, concedendo-lhe dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Vamos ver também que os dons espirituais eles são amplos e plurais. Como assim? Deus concede diversos dons à sua igreja de acordo com a sua vontade de Deus e também de acordo com aquilo que for útil. Nós vimos na lição 2 o propósito dos dons espirituais. Então, os dons espirituais eles não têm a finalidade de exaltar o homem ou de demonstrar a espiritualidade, mas ele atende aos requisitos de Deus. A função inicial do dom espiritual é a edificação da igreja.
Nós vamos ver também, nesse primeiro tópico, os dons como dádivas de Deus, e nós vamos ver também outras dádivas que Deus concede à sua igreja. No segundo tópico, nós vamos tratar sobre as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos. Nós vamos ver que os dispenseiros, eles são os responsáveis pela dispensa divina. Dispensa era o local onde se armazenavam os alimentos na atualidade. E havia uma pessoa responsável tanto por comprar alimentos, abastecer a casa e conservar aqueles alimentos. Antigamente não havia geladeiras ou freezer, então havia outras formas de conservação, como através do sal. Então, o despenseiro, ele tratava de conservar os alimentos, e ele sabia quando tinha falta, quando não tinha. Mas é interessante lembrar que os dispenseiros, eles não eram donos da casa, eles precisavam trabalhar com fidelidade ao dono da casa, porque iriam prestar conta dos gastos com alimentação. No segundo tópico, nós vamos falar a respeito no terceiro tópico, vamos falar a respeito da relação que há entre os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. Os dons espirituais, não resta dúvida, são indispensáveis à Igreja de Cristo. Nós não somos cessacionistas, que são aqueles que acreditam que os dons espirituais foram extintos com a conclusão do Novo Testamento. Não há na Bíblia nenhuma margem para esta interpretação, para este entendimento. O nosso entendimento é que os dons espirituais continuam em plena atividade, porque se eles eram necessários à igreja primitiva, hoje mais ainda. Nós vamos ver também que o portador dos dons espirituais, eles devem pautar a sua vida pelo amor, que é o mais excelente dos dons. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, em outras palavras, que os dons sem amor não valem coisa alguma. Muito bem, vamos ao tópico de número 1, falar sobre os dons espirituais e ministeriais. Os dons, conforme a própria palavra diz, são dádivas de Deus concedidas à sua igreja para aquilo que for útil. A palavra dom no grego é charisma ou carisma, que significa um presente, uma dádiva. Então, dom você não compra, dom você não merece, mas é algo que Deus te dá para que você utilize em favor da igreja. O dom não é seu e o dom não é por merecimento nosso. Não é porque você tem um dom que você é superior aos demais. Não é porque você tem um dom que você é mais espiritual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O dom é algo que Deus concede para a edificação da sua igreja. Os dons são diversos. Como assim? Os dons são diferentes um do outro. Nós vimos ao longo deste trimestre que há variedade de dons, ou seja, são diversos. Paulo diz, tem todos dons de curar, ou todos falam em profecia? São todos apóstolos? Não. Então, cada dom em particular, ele tem uma finalidade. Mas o conjunto dos dons, eles se completam para a edificação da Igreja do Senhor. É a diversidade na unidade. E para explicar isso, Paulo usa a metáfora do corpo humano. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 12 também, Paulo diz que assim como o corpo é um, mas tem muitos membros, assim sois vós no Senhor. Então, da mesma forma que o nosso corpo, ele é um só corpo, mas ele tem vários membros que trabalham unidos para o desenvolvimento, para o funcionamento do corpo, assim são os dons, os portadores dos dons espirituais na igreja. No corpo humano, as três partes principais do corpo humano, quando eu estudava, não sei se ainda eles ensinam dessa forma, era a cabeça, o tronco e os membros. Estas eram as três partes principais do corpo humano. Todas as decisões, todas as informações do corpo humano, os comandos, são centralizados no cérebro ou na cabeça. Ali é o HD do corpo humano. E através do cérebro
que o corpo humano é comandado. Todos os nossos movimentos do corpo, eles saem do cérebro. O cérebro manda comandos, por exemplo, para o braço se mexer, para os olhos, para o corpo inteiro de um modo geral. É tanto que quando há morte cerebral, não há mais a possibilidade de reavivamento do corpo. Quando os médicos detectam o fim da atividade cerebral, por mais que ainda haja algum movimento no corpo, eles entendem que não há mais possibilidade de vida. Então, isso nos diz algo muito importante. Na igreja é a mesma coisa. A cabeça da igreja, a Bíblia diz que é Cristo. Então, a igreja é um corpo que é comandada por Cristo, que é a sua cabeça. Então, uma vez desligada de Cristo, não há possibilidade de vida na igreja. Então, os dons espirituais, eles são diversos, mas eles trabalham em perfeita harmonia para o funcionamento da igreja. Deus, ele não concede todos os dons a uma única pessoa. Por quê? Para que esta pessoa não se sinta independente dos outros. Então, por isso que ele diz, a um, pelo Espírito, é concedido a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado a profecia. A outro, a variedade de línguas, a interpretação, discernimento de espíritos, e assim sucessivamente. Então, a fonte de todos os dons é o Espírito Santo. É ele que concede esses dons à igreja. Mas há uma variedade entre eles. Eles são diversos. Deus concede diversos dons segundo a sua vontade e de acordo com a necessidade da igreja local. Tem igrejas que ela tem necessidade de um determinado dom. Outra igreja já tem mais necessidade de um outro dom. O importante é que todos esses dons juntos devem servir para a edificação do corpo de Cristo. Uma prova de que o dom não torna ninguém espiritual é que a igreja de Corinto, na opinião do próprio Paulo, ele diz, nenhum dom vos falta. No entanto, Paulo fala para eles, vocês ainda são carnais, são meninos espirituais. Então, o dom, ele não é sinônimo de espiritualidade, de maturidade. Os dons também, eles são amplos e plural. O que isso quer dizer? A sabedoria de Deus, conforme o tema dessa lição, ela é multiforme, ela é plural e imensurável. Então, Deus age das mais variadas formas. E muitas vezes nós não vamos conseguir entender o trabalhar de Deus. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro relutou para que Jesus não lhe lavasse os pés, e Jesus lhe disse, o que eu faço, tu não entendes agora, entenderás depois. Então, muitas coisas que Deus faz na atualidade, nós não vamos entender agora. Tem coisas que nós só vamos entender na eternidade. E aí que entra a fé. A fé é a confiança inabalável em Deus. Isso é fé. Fé não é apenas crer que Deus existe, mas a fé, ela é a confiança inabalável de que Deus é bom, de que Deus é fiel, de que Ele cumpre o que Ele promete. Então, a sabedoria de Deus, ela é multiforme, ela é plural e ela é imensurável. Com a mente humana, nós não conseguimos medir a sabedoria de Deus. Os dons espirituais, eles são apenas um pequeno fragmento da sabedoria de Deus que Ele compartilhou, que Ele concedeu à sua igreja para a edificação, a exortação e a consolação do corpo de Cristo, que é a igreja. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 3 ao 8, nós vemos uma lista de 7 dons assistenciais. Já em 1 Coríntios 12, versículos do 1 a partir até o 8, mais ou menos, nós temos uma outra lista. São os chamados dons espirituais, pneumáticos. E em Efésios 4:11 há uma lista de dons ministeriais. São 5 dons, 5 tipos de dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então ali são os dons ministeriais.
estas divisões dos dons, elas têm um caráter didático, para facilitar o nosso entendimento. Isso não significa que o total de dons que Deus concede aos homens são apenas estes. Não. Deus concede os mais variados dons. Há outros textos na Bíblia onde a gente vê dons espirituais que não foram mencionados nesta lista. Por exemplo, 2 Timóteo 1:6, 1 Pedro 4:10, 11 e Hebreus 2:4. Então tem muitos dons que Deus concede ao homem. Aliás, tudo que nós temos provém de Deus, como nós vamos ver agora, nas dádivas de Deus. No item 3 da nossa lição fala sobre as dádivas do Pai. Tudo que nós temos, irmãos, e tudo que nós somos, provém de Deus. É Deus que nos doa a vida. Sem Ele nós não viveríamos. Quando Deus criou o primeiro homem, quando a gente lê lá no Gênesis, Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, de uma substância que já existia. O pó da terra já existia. Dali Deus formou o homem, mas não havia vida nele. Então Deus soprou em sua narina e o homem foi feito alma vivente. Então a vida é um dom de Deus. Ana, no seu cântico, a mãe de Samuel, ela disse: é o Senhor que dá a vida e é Ele que tira. Então compete a Deus doar ou tirar a vida. Por isso que quando morre alguém, nós não podemos, irmãos, nos desesperar. Podemos chorar, sim. Nos entristecemos com a partida de um ente querido, sim. Mas não podemos nos desesperar. E muito menos falar contra Deus. Por quê? Porque Ele é o dono da vida. É Ele que determina quanto tempo uma pessoa vai viver. Se Ele entender que alguém deve viver somente a primeira infância, é Ele o dono da vida. Ele pode fazer o que quiser com a vida. E se Ele entender que alguém vai viver 100 anos, a vida é de Deus. Jó, quando ele perdeu seus filhos, ele deu uma resposta muito interessante à sua esposa. Ele disse assim: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu até gosto de citar este versículo em velórios, quando a gente vai, que é convidado para dar uma palavra. O Senhor deu e o Senhor tomou. Então, Deus é o doador da vida. Ele é o criador e o sustentador de todas as coisas. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, João diz assim: nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Ele diz assim: todas as coisas, no capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é muito importante nós termos esta concepção. Se você tiver essa concepção de que tudo provém de Deus, que tudo quanto nós temos nesta vida, inclusive a nossa própria vida, é doação de Deus, é dom de Deus, nós seremos gratos a Deus. Paulo disse assim: nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Nós só existimos por Deus. Sem Deus não tem como o homem existir. O homem pode até não crer em Deus, porque Deus deu livre-arbítrio. Mas, querendo ou não, a vida que ele carrega foi dada por Deus. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 11, depois de fazer um longo discurso sobre o endurecimento do coração dos judeus em relação ao Evangelho, Paulo falou sobre o futuro de Israel, e aí ele citou um hino exaltando a profundidade das riquezas, do conhecimento e da sabedoria de Deus. E concluiu dizendo esta frase: quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, de Deus, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 35 e 36. Quando nós lemos este versículo, num primeiro momento a gente às vezes passa despercebido da profundidade do que está sendo dito. Paulo diz algumas verdades teológicas muito importantes nesse texto. Vamos ver. Primeiro, ele diz que Deus é o doador inicial de todas as coisas. Deus não deve nada a ninguém, nem satisfações. Às vezes as pessoas tendem a achar que Deus lhe deve alguma satisfação.
Mas por que, Senhor? Por quê? Irmão, Deus não te deve satisfação alguma. Nós é que devemos satisfações a Deus. Às vezes ele fala conosco, ele explica, mas por seu amor e bondade, ele não tem obrigação nenhuma. Por quê? Falando para o profeta Jeremias, no capítulo 18, Deus usa a simbologia do vaso e do oleiro. Deus levou Jeremias à casa do oleiro, que é um artesão que fabrica vasos de barro manualmente. Então ele prepara o barro e amassa com as suas próprias mãos, vai moldando aquele vaso até ele atingir a forma que o escultor quer. Porém, antes dele levar aquele vaso ao fogo para o endurecimento, ele pode mudar a forma. Então Jeremias olhou, o oleiro amassava o barro inicialmente com seus pés, depois pegava o barro na sua mão e começava a fazer um vaso. Porém, no meio desta fabricação, Jeremias observou que o homem amassou o barro de novo na sua mão e desfez um vaso que já estava quase pronto e começou de novo. E aí Deus perguntou para Jeremias: não poderei eu fazer a mesma coisa com vocês, ó casa de Israel? Então Deus é o oleiro e nós somos o vaso, o barro, na verdade. Ele está nos moldando até chegarmos ao ponto em que Ele quer. Então não compete a nós questionar Deus por coisa alguma. Ele é o doador inicial, porque dele são todas as coisas. Segundo Deus fala, Paulo fala, e todas as coisas pertencem a Deus, inclusive a vida. Ele diz lá, porque dele são todas as coisas. Depois ele diz, para ele são todas as coisas. Então todas as coisas existem por ele e para ele. É ele que dá a vida, é ele que a sustenta, mas ele criou todas estas coisas para a sua glória. Deus compartilha conosco algumas coisas, mas Deus não precisa de nós para nada, irmãos. Na eternidade, antes de Deus criar o universo, ele já existia, sempre existiu. Deus não tem falta de nada. Deus, ele é suficiente em si mesmo, ele não tem necessidade do ser humano. É o ser humano que tem necessidade dele. Deus criou o ser humano depende, precisa de Deus, mas Deus não precisa. Então eu tenho pena de algumas pessoas quando eu vejo, Deus precisava de mim. Deus não precisa de nada, irmãos. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Nós somos criaturas, Deus é Criador e Senhor, Ele não tem necessidade alguma de nada. Ele é suficiente em si mesmo. Paulo diz também que todas as coisas existem por Ele. Tudo que existe no universo é Deus que sustenta. Se Deus interromper por minutos o oxigênio, todos nós morreremos imediatamente. Passou de 5 minutos sem respirar, o ser humano já começa a ter sequelas. Alguns minutos a mais e ele já entra em colapso, o cérebro já entra em colapso porque faltou oxigênio. O coração não bate mais, não bomba sangue, vai a óbito. Se alguém morre afogado, por alguns minutos que ele ficou submerso, não conseguiu respirar, já entrou água nos pulmões. Então, quando a pessoa tem uma falta de ar, aí ele percebe a importância que tem o oxigênio que ele respira. E esse oxigênio tem em abundância na natureza. O nosso pastor ele costuma dizer que o oxigênio, quando nós inspiramos, não somos nós que puxamos ele. Ele vem ao nosso encontro. O oxigênio sai da natureza. Quando nós sopramos o ar, aí sim, nós fazemos força nos pulmões para soltar. Mas para puxar, a não ser que a pessoa esteja ofegante, você está conversando e o ar está indo ao encontro dos seus pulmões, normalmente. Então é Deus que dá este ar que nós respiramos. O nosso coração, ele bate sem estar conectado em coisa alguma. É Deus que faz ele funcionar. Deus criou ele de forma autônoma para ele funcionar. Então ele bomba sangue 24 horas por dia para o organismo, inclusive quando estamos dormindo. Nós estamos dormindo, não estamos conscientes, não estamos vendo nada, mas o nosso corpo está funcionando, porque Deus lhe deu o funcionamento. Mas se o coração parar de bater, em poucos minutos nós teremos também problemas.
O coração parou de bater, não bateu, não bombou sangue para as artérias, para o cérebro, e em poucos minutos também o corpo entra em colapso. Por isso, quando a gente vai prestar um socorro a alguém, é muito importante que a pessoa verifique os batimentos cardíacos. Ah, mas ele está respirando, tá? Mas se não tiver batimentos cardíacos, em poucos minutos ele não vai fazer mais nada. Então existe a parada cardíaca, a parada respiratória e a parada cardiorrespiratória. Cessa os dois, para de respirar e bater o coração. Então, quando o coração para de bater, não está bombando sangue para o corpo. Então a gente tem que fazer uma RCP. Pôr as duas mãos no peito e empurrar para dentro. Aquilo vai fazer o coração voltar a funcionar. RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Tem pessoas que dizem massagem. Não é massagem, é ressuscitação cardiopulmonar. Então, os socorristas, eles trabalham com isso. Eles verificam aqui a pulsação, verificam aqui também a pulsação. Aqui eles verificam se a pessoa está respirando, verificam se há batimentos cardíacos. Eles olham aqui no olho, por aí, pelo olho, eles sabem, por exemplo, se a pessoa está inconsciente. Porque se houver, por exemplo, parada, algum problema cerebral, a pessoa fica inconsciente. O olho fica parado, vira. Então, essas coisas são importantes. Então, Deus, ele sustenta tudo que há no universo. Os planetas estão no universo, mas eles estão girando. Por exemplo, a Terra, ela está suspensa no ar. Mas ela tem a força da gravidade. Ela está girando em torno do seu eixo e, no período de 1 ano, no seu movimento de translação, ela vai girar em torno do Sol. Então, tudo isso foi Deus que criou. É inadmissível imaginarmos que um universo tão complexo, com tantas coisas funcionando, não haja alguém que programou, alguém que projetou e sustenta todas estas coisas. Então Deus sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Todas as coisas foram criadas para Ele, não para nós. Somente Deus, Paulo diz aí, somente Deus deve ser glorificado e adorado. Deus fala que a sua glória ele não dará a outra, ou seja, ele não dará a sua glória a outra pessoa. A glória pertence somente a Deus. Há muitas dádivas de Deus à sua igreja e à humanidade em geral, conforme nós já mostramos. Entretanto, há algumas dádivas, alguns presentes especiais, específicos, que Deus concedeu à sua igreja para serem usados na proclamação do Evangelho. O comentarista, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele cita na revista apenas 3 destas dádivas, que são o amor, a filiação divina e o ministério da reconciliação. Mas no livro de apoio ao trimestre, ele cita mais algumas dádivas importantes de Deus para a sua igreja, que são o batismo com o Espírito Santo, o crescimento espiritual e o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Pois bem, vamos ver um pouco sobre estas dádivas que Deus concede à sua igreja. A primeira delas é as dádivas que Deus concede à sua igreja. Muito bem. A primeira delas é o amor. Quando nós falamos de amor, irmãos, nós falamos que Deus é amor. Todo amor verdadeiro, ele procede de Deus. Do coração humano não procede amor coisa nenhuma. O amor provém de Deus. O apóstolo João diz aí no capítulo, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todo amor procede de Deus. O amor faz parte, irmãos, do caráter de Deus. Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, Romanos 5:5a. E ele diz ainda que Deus prova o seu amor para conosco no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pois bem, o amor de Deus é a maior dádiva de Deus. Se não fosse este imenso amor, todos nós, sem exceção, estaríamos perdidos. Nós só estamos aqui hoje, nós fomos salvos pelo amor de Deus. A outra dádiva é a filiação divina. Há um grande equívoco das pessoas ao imaginarem que todos os seres humanos são filhos de Deus. Isso não é verdade.
Quando nós vamos para a Bíblia, nós sabemos que todos somos criaturas de Deus. Deus criou todas as pessoas. Mas filhos de Deus são somente os que creem no nome de Jesus. João 1, 11, 12, João diz que Jesus veio para o que era seu, o povo judeu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A filiação divina é uma dádiva importantíssima para aqueles que creem em Jesus. Foi Deus que deu, foi Deus que nos fez filhos seus. Aí vem a terceira dádiva que Deus concede à sua igreja, que é a filiação. Conforme nós já falamos, o ser humano, ele nasce separado de Deus pelo pecado. O profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Deus é absolutamente santo e ele não pode conviver com o pecado. Então nós éramos, disse Paulo, por natureza, filhos da ira. Nós éramos filhos da desobediência. Então havia uma inimizade clara entre nós e Deus. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio a este mundo para desfazer esta inimizade entre nós e Deus. O ser humano torna o pecado torna o ser humano inimigo de Deus. Mas Jesus veio quebrar esta barreira de separação. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Nenhum ser humano tem condições de refazer essa comunhão que havia entre Deus e o homem lá no Éden. A Bíblia diz que Deus visitava o jardim todos os dias e conversava com o primeiro casal. Mas quando eles pecaram, eles criaram uma barreira de separação entre eles e Deus. Então, a partir daí, o homem passou a ser inimigo de Deus. Embora Deus o ame, mas ele é inimigo de Deus por natureza. Mas Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. A quarta dádiva que Deus concede à sua igreja é o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É uma bênção subsequente à salvação. É um revestimento de poder que Deus concede aos seus servos para fazerem a sua obra com ousadia, com graça e poder. É diferente da entrada do Espírito Santo no pecador. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Então, a entrada do Espírito Santo no crente. Todas as pessoas têm o Espírito Santo, todos os crentes, mas nem todos são batizados no Espírito Santo. Muito bem, temos uma pergunta aqui. Os ímpios são chamados criaturas e os crentes em Cristo são chamados filhos de Deus? Sim, conforme João 11 e 12. Lá está claramente, todas as pessoas são criaturas de Deus, porque Deus criou. Deus criou o primeiro casal e disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, por extensão, todos nós somos criaturas de Deus, porque fomos reproduzidos desde o primeiro casal. Porém, filhos de Deus são somente aqueles que creem em Jesus. A Bíblia diz que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós somos filhos de Deus por adoção. O único filho legítimo de Deus gerado é Jesus Cristo. Gerado, não criado. Tem uma diferença entre gerar e criar. Criar é quando você cria ainda alguma coisa que ainda não existia. Gerar é quando você reproduz algo que já existe. Então, Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus. Como Jesus, não existe outro, por isso ele é considerado Filho unigênito. Só há ele da espécie. Unigênito no grego é monogênese, é o único do gênero. Então, Jesus é o unigênito Filho de Deus. Mas nós somos filhos de Deus por adoção. Ele nos adotou como filho. Se crermos em Jesus, quem não crê não é filho. Aí vem o batismo no Espírito Santo. Pedro, no dia de Pentecostes, quando ele pregou, os
os seus ouvintes, movidos com aquela pregação, eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. João Batista também pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando perguntaram se ele era o Cristo, ele disse: não, eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho do Senhor. Mas após mim vem um, que eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Mas eu vos batizei com água, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus para a sua igreja. E Pedro disse assim: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, a promessa do batismo no Espírito Santo é para todos, é uma dádiva de Deus. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque a Deus, que é Ele que batiza. Ele batiza no Espírito Santo. Então, primeiro tem a entrada do pecador, do Espírito Santo no pecador. A pessoa se converte, se arrepende dos seus pecados. O Espírito Santo, ele é dado como um penhor para morar dentro do crente. Já o batismo no Espírito Santo é quando o crente é imergido, mergulhado no Espírito Santo. Então, a partir dali, ele recebe poder, um revestimento de poder para fazer a obra do Senhor. E aí vem a outra dádiva de Deus, que é o Espírito, primeiro, de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: porque Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Antes de conhecer a Cristo, o ser humano tem um espírito de covardia, de ódio, de desequilíbrio. Mas aí, quando o Espírito Santo passa a habitar na vida do crente, ele passa a produzir em nosso coração a ousadia, o amor, o equilíbrio, a fé. Nós vamos ver mais sobre isso no terceiro tópico, quando falarmos sobre o fruto do Espírito Santo. Muito bem, esse foi o primeiro tópico da nossa lição. Nós vamos agora ao segundo tópico, que fala dos bons dispenseiros das bênçãos divinas. O que são dispenseiros? Dispenseiros são os responsáveis pelo armazenamento de alimentos. Então, o apóstolo Pedro, ele falando, escrevendo à igreja, ele exortou sobre a administração dos dons. E ele usou a figura do dispenseiro, que era o responsável pela armazenação, pelo armazenamento de alimentos, que antigamente era alguém da confiança do patrão. Esse alguém cuidava tanto da compra dos alimentos, da conservação e da distribuição na casa. Então, se alguém perguntasse ao patrão sobre o depósito de alimentos, ele não saberia, mas o mordomo, o dispenseiro, sabia. Os dispenseiros de Deus são os responsáveis também pela, entre aspas, dispensa divina. São portadores dos dons que Deus concedeu. Para quê? Para edificação, exortação e consolação da sua igreja. Os dispenseiros de Deus também não são donos dos dons. Os dons que nós temos devem ser usados com fidelidade, pois nós teremos que um dia prestar contas a Deus daquilo que Ele nos concedeu. Há algumas virtudes descritas na Bíblia que são exigidas dos dispenseiros de Deus. São a sobriedade, a vigilância, o amor, a hospitalidade e a fidelidade ao Senhor. Vamos ver um pouco sobre cada uma dessas virtudes. Primeiro, sobriedade e vigilância. Quando nós falamos de sobriedade, nós estamos falando de moderação, de temperança ou domínio próprio e de equilíbrio. Os despenseiros, eles são administradores do depósito de alimentos. Então, ele deve manter este depósito abastecido e deve também retirar dele, do depósito, o melhor para a família. Então, na figura aqui usada na Bíblia, os ministros de Deus, os portadores dos dons, eles também são dispenseiros da casa de Deus. E como tal, eles devem ser irrepreensíveis. Eles devem ser, Paulo destaca aqui, a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado, que são habilidades
indispensáveis para o exercício desse ministério. Então, a sobriedade, o dispenseiro, ele nunca pode se descontrolar. Você tem um dom espiritual, não pode se descontrolar. Você tem que ser sóbrio, moderado, equilibrado. A Bíblia diz aqui em 1 de Pedro 1:13, portanto, cingidos os vossos lombos do entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, uma outra exigência que vem junto com a sobriedade é a vigilância. O que significa vigiar? Vigiar é estar alerta, estar atento e agir sempre com cuidado para não expor a risco a si mesmo, as pessoas que estão ao nosso redor. No sentido bíblico, o significado de vigilância é estar alerta para não cair nas ciladas do adversário e também não cair em pecado. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, o diabo sabe os seus pontos fracos, porque ele investiga. Ele tem muitos demônios ao seu serviço. Então, tome cuidado, vigie, feche as brechas, feche todas as portas. Então, o dispenseiro, se ele não vigiasse, alguém viria lá e roubaria os alimentos sob sua guarda, sob seus cuidados. Por isso que ele tem que vigiar, tomar cuidado. Então, o crente também, ele tem que tomar todo cuidado para não cair em tentação. Jesus disse para os seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observe que a vigilância vem antes da oração. Tem gente que ora muito, mas não vigia nada. Quando abre a boca, maltrata todo mundo, fala o que não deve, depois se arrepende. Existem coisas que a gente faz de forma precipitada que até dá para consertar depois. Mas tem coisas que não dá. Tem coisas que você fala indevidamente que causam um estrago. Então é importante a gente vigiar, a gente sempre tomar cuidado com o que estamos fazendo, com o que estamos falando, com quem andamos, por onde andamos. Existem locais que são inapropriados, existem locais que você está exposto a risco de escândalos, de ter uma má reputação. Então, compete a você ter o discernimento. Busque de Deus o discernimento e veja se o lugar onde você está é adequado. Então é importante a gente vigiar. E aí vem a segunda e terceira virtude exigida para os dispenseiros, que é o amor e a hospitalidade. Essas duas palavras estão relacionadas, porque a hospitalidade é parte do amor. Muitas palavras, elas perdem o seu significado com o passar dos anos. E o amor é uma dessas palavras. A palavra amor hoje está muito banalizada. As pessoas chamam cada coisa de amor hoje, elas não têm ideia do que é realmente um amor. Então, quando nós vamos para o grego, existem 4 palavras traduzidas por amor. A primeira delas é ágape, que é o amor perfeito e incondicional de Deus. É o amor descrito em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. Ali Paulo fala que o amor é benigno, é sofredor, que o amor não faz mal ao próximo. Esse amor é incomparável. Existem também um outro tipo de amor, que é o amor filia, que é o amor fraternal entre irmãos. Irmãos não de sangue, mas irmãos de fé. Então esse é o amor fraternal. Existe o amor eros. Esse amor não aparece na Bíblia, mas na língua grega existia. Que é o amor romântico, uma relação íntima entre um homem e uma mulher, entre marido e esposa. Então isso é chamado de eros. É de onde vem a palavra portuguesa erótico. Esta palavra na Bíblia não trata dela, mas na cultura grega havia essa palavra. Então aqui é a atração de uma pessoa para outra no sentido romântico. Existe também uma outra palavra para amor, que é o amor storge, que é o amor pelos familiares, pelas pessoas próximas. O amor de pai para mãe, de pai e mãe, de filhos, de sobrinhos, de tios. Esse é o amor familiar. Paulo diz, irmãos, que todas as nossas coisas devem ser feitas em amor. 1 Coríntios 16, 14. Ele diz também que os dons espirituais sem amor não valem nada.
1 Coríntios 13, 1 a 3. É importante os irmãos leem depois. Paulo diz lá assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar os montes, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então o amor ele é fundamental na vida do cristão. Quando nós vamos para 1 Coríntios, nós vamos perceber que o amor ele não busca os seus próprios interesses, o amor ele não faz acepção de pessoas e jamais fará mal ao próximo. É esse amor que provém de Deus. E é esse amor que é exigido na Bíblia. Não é um sentimento, é uma escolha. Tanto que a Bíblia manda a gente amar aos nossos inimigos. Se você for amar somente a quem te ama, Jesus diz assim: o que você está fazendo demais? Porventura os ímpios também não fazem a mesma coisa? Até os criminosos presidiários, eles têm lá os seus, como eles dizem, seus parças, seus amigos, seus comparsas, seus companheiros. Então eles têm uma certa afinidade. Eles usam algumas palavras na gíria, por exemplo, fulano é truta, é sangue bom, porque eles têm uma afinidade. Mas o cristão, ele deve amar até quem não gosta dele. Isso não significa que você gosta da pessoa. Sentimento é outra coisa. A Bíblia não vai mandar você ter um sentimento por alguma pessoa. O amor não é um sentimento. O amor é uma escolha. Você escolhe amar alguém. Se doar por aquela pessoa. Então isso é amor. Amor é a doação pela felicidade de outra pessoa. O amor é aquilo que move as nossas ações. Sentimento você tem por quem? Pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Você tem esse sentimento de amor familiar. Pela esposa você tem aquela atração física. Pelos irmãos da igreja que têm a mesma fé que nós, que estão sempre juntos, nós temos a Filadélfia, o amor fraternal, a caridade fraternal, que está lá em Hebreus 13, 1. Permaneça o amor fraternal. Mas e pelos inimigos? Para alguém que te fez o mal, como você vai ter esse sentimento? Então você ama mesmo não tendo esse sentimento. Mesmo que a pessoa não mereça, como Deus fez. Deus amou a mim sem que eu merecesse. Paulo disse assim que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós éramos inimigos de Deus. Não tínhamos feito nada que merecesse o seu amor, mas Ele nos amou. Então é assim que Deus quer também que a gente faça. E a hospitalidade, como eu disse, faz parte do amor. Nos tempos bíblicos, ela era indispensável. Como assim? Hoje não é mais? Nós vamos chegar lá. Veja, nos tempos bíblicos, irmãos, não existiam carros. Existiam aqueles carros dos reis de tração animal, mas os pobres não tinham. Então não existia ônibus, avião como hoje. Então as pessoas andavam dias a pé. Para ir de uma cidade para outra, por exemplo, uma cidade que tinha uma distância de 50 quilômetros. Imagine você andar 50 quilômetros a pé. Como você vai chegar no seu destino? Então não existiam hotéis e pousadas como hoje. Então quando as pessoas andavam de um lugar para outro, eles necessitavam de um lugar para pousar, de um lugar para dormir, para se alimentar, para tomar banho. Então eles necessitavam, claro, da hospitalidade dos outros. Então era uma questão humanitária, você amparar, você abrigar alguém. Os missionários, por exemplo, eles necessitavam muito desse apoio dos irmãos. Paulo saiu, por exemplo, de Jerusalém e foi para Antioquia da Síria, longe. Depois ele saiu de lá, foi para outras cidades, passou por Listra, Icônio, Derbe. Então, de uma cidade para outra. Eram cidades marítimas, então ele ia de navio. Mas os navios daquela época não eram os cruzeiros que tem hoje. Você parece que está num apartamento de luxo, está num cruzeiro, aí tem tudo lá. Tem cômodos para você dormir bem, tem lanchonete, frigobar, tem tudo quanto é coisa lá no navio. Os navios daquela época não.
Eles eram embarcações primitivas e manuais movidas a cordas. Então, as pessoas sofriam para chegar de uma viagem a outra. Então, eles necessitavam da hospitalidade. E hoje, ainda necessitam? Bem, hoje em dia, irmãos, é muito difícil. É preciso muita cautela com a hospitalidade. Porque você pode abrigar um criminoso na sua casa. Alguém que se diz cristão e está querendo apenas um apoio na sua casa para furtar, para cometer crimes, para estuprar, uma série de coisas. Então é necessário ter cautela com isso. Eu já vi casos, passou inclusive no Datena, o caso de um pastor que alguém chegou na casa dele dizendo que era crente e ele deixou entrar, deixou a pessoa ficar e a pessoa acabou praticando crime contra a filha dele. Então é muito complicado isso. Você quer ajudar alguém, você pode ajudar hoje em dinheiro. Se você souber quem é, levar alimento. Existem pessoas hoje que andam pedindo para comprar droga. Você não sabe. Então é necessário ter cautela. Nos tempos bíblicos não eram assim. As pessoas necessitavam desta hospitalidade. O despenseiro, irmãos, ele deve também agir com fidelidade. Além de ter amor, moderação, vigilância e hospitalidade, ele deve ter fidelidade. Por que ele deve ter fidelidade? Porque ele não é dono do seu dom. Ele não é dono da bênção que Deus colocou nas suas mãos. E ele não deve usar esse dom para atender interesses pessoais, para enriquecer. Não. Ou para agradar alguém. O dom que Deus me concede não é para agradar você. É para Deus que eu trabalho. É para Ele que eu tenho que ser fiel. Ah, irmãos, mas eu não estou gostando disso que você está falando. Mas quem disse que eu estou aqui para agradar você? Eu estou aqui para agradar a Deus. Então eu tenho que ser fiel a Ele. Talvez algumas verdades que a gente fala não agrada, desagrada. Um pregador, ele tem que ser fiel ao Senhor, não aos seus ouvintes. Ah, mas se você pregar isso aqui, não dá ibope. Se você pregar isso aqui, você não vai ser chamado para pregar mais. E daí? O importante é que você agrade a Deus. Você tem que ser fiel ao Senhor. Não importa qual seja o dom que você tem. Tudo vem de Deus e é a Ele que nós devemos agradar. Nós devemos servir ao Senhor com fidelidade, porque nós haveremos de prestar conta daquilo que nós recebemos dele. O apóstolo Pedro diz aí, cada um administre aos outros o dom que como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós somos portadores do Evangelho, da graça de Deus. E nós devemos ser fiéis ao Senhor naquilo que nós fazemos. Muito bem, esse foi o segundo tópico. Nós vamos agora ao terceiro e último tópico da nossa lição, que nos fala sobre a relação que há entre os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. Os dons espirituais, eles estão relacionados ao trabalho que nós fazemos na Igreja do Senhor. Dom espiritual não tem a ver com a conduta do cristão. Ele tem a ver com o trabalho. São capacitações sobrenaturais que o Espírito Santo nos concede para a edificação do corpo de Cristo. Os dons, como nós vimos no início, eles não têm a finalidade de exaltar o homem, de torná-lo superior aos demais, ou mesmo de doutrinar a igreja. Não. A igreja ela não é doutrinada por dons espirituais. A igreja ela é doutrinada pelo pastor da igreja, mas é através da Bíblia. A igreja não pode ser doutrinada, irmãos, por profecia. Nós vimos aí no estudo sobre o dom de profecia, sobre o ministério de profeta, nós não podemos permitir que alguém use os dons espirituais para dirigir a igreja, para dizer o que o pastor tem que fazer. Não, a profecia não tem essa finalidade. A finalidade, a doutrina da igreja, ela tem que ser formulada na Bíblia, pelo pastor da igreja. Os pastores, os mestres da igreja, eles têm a responsabilidade de ensinar a doutrina bíblica. Ele não pode também criar doutrina a partir da sua própria cabeça, do seu achismo. Aí eu acho que tem que ser assim. Não, não é assim. A doutrina da igreja é formulada através da Bíblia Sagrada. Todo pastor que vai doutrinar a igreja, ele tem a obrigação de mostrar o fundamento bíblico da sua doutrina.
O fruto do Espírito, por sua vez, ele está relacionado à conduta do cristão. Os irmãos podem ver que o fruto do Espírito ele está no singular, não é os frutos do Espírito, é o fruto, porque ele é um único fruto. Você anda no Espírito e ele produz em você o fruto. E esse fruto tem 9 virtudes inseparáveis. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. A necessidade dos dons espirituais. Ao longo desse trimestre, nós estudamos bastante sobre os dons espirituais e não restam dúvidas de que eles são indispensáveis, necessários à igreja do Senhor. Tanto que o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, ele reuniu seus discípulos e disse: eis que vos dou a promessa do meu Pai, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o crente, ele precisa ser revestido de poder antes de fazer a obra do Senhor. Nós necessitamos dos dons espirituais para fazer a obra do Senhor. Cada dom tem lá a sua função específica e o conjunto deles servem para a edificação, consolação e exortação da igreja do Senhor. Uma igreja, para manter-se viva, ela necessita da ação constante do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos é um exemplo disso. Nós vemos ali a ação poderosa do Espírito através da igreja. A Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos dos apóstolos. Nós vemos na igreja primitiva a cura divina, expulsão de demônios. Nós vemos revelação. Ananias e Safira tentaram mentir para Pedro, mas foram desmascarados por uma revelação do Espírito. Então temos várias manifestações dos dons espirituais no livro de Atos dos Apóstolos. E não há nada na Bíblia Sagrada que mostre que estes dons tenham cessado como querem os cessacionistas. Não. A Bíblia diz que a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quantos estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, os resultados da ação do Espírito Santo na igreja primitiva foram extraordinários. Mas é preciso pautar os dons espirituais pelo amor e agir com ordem e decência. Isso me fez lembrar agora de um irmão, há alguns anos, que ele gostava muito de profetizar e não queria respeitar regra nenhuma. E aí uma vez eu falei para ele assim: irmão, o Espírito Santo de Deus ele não faz bagunça. E ele falou assim: se ele quiser, ele faz. Mas ele não quer, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então foi Deus que inspirou a Bíblia, e inspirou Paulo a dizer lá: faça-se tudo decentemente e em ordem. Então é preciso haver ordem no culto. Nós vimos, quando falamos sobre o dom de profecia, que não devem profetizar várias pessoas ao mesmo tempo. A profecia deve ser um depois dos outros. E se alguma coisa for revelada a outra pessoa, cale-se o primeiro que está falando. Não pode 2 pessoas, 3, 4, profetizar ao mesmo tempo na igreja. Não se pode também profetizar durante a pregação. Deus está usando alguém na palavra e aí alguém se levanta para profetizar interrompendo a palavra. Isso é desordem. Pela Bíblia está completamente errado. Nós vimos também sobre o dom de variedade de línguas. E se não houver intérprete, fale consigo mesmo e com Deus. Não é correto alguém falar o tempo todo em línguas sem haver interpretação. Pela Bíblia, não. A Bíblia diz que o dom de variedade de línguas, que é uma mensagem proferida em língua estranha, ela deve edificar a igreja. Mas Paulo diz que se não houver intérprete, a pessoa que ouve não vai ser edificada. Então não tem valor algum. Então é importante que nós pautemos a administração dos dons espirituais pelo amor e pela ordem e decência. Os dons espirituais e o amor cristão. Vimos que os dons são importantes, são indispensáveis ao funcionamento da igreja. Mas Paulo diz que os dons sem o amor não têm valor algum. Não tem valor algum você profetizar, fazer isso se você não amar o próximo. Sem os dons espirituais você entra no céu. O dom não é para você ser salvo, para você entrar no céu. Mas sem amor você não entra, porque o amor é mandamento. Jesus resumiu todos os mandamentos do Antigo Testamento em apenas 2. E os 2 envolvem amor. Ele disse: o primeiro grande mandamento da lei é:
amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o resumo da lei de Deus é o amor. O apóstolo Paulo, quando ele falou de dons espirituais, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele falou de vários dons. E aí, de repente, no capítulo 13, ele falou sobre o amor. E no capítulo 14, ele falou de novo sobre o dom de profecia. A impressão inicial que nós temos é que ali Paulo estava falando sobre dons espirituais, ele interrompeu o assunto e passou a falar sobre amor. Mas não é verdade isso. No texto bíblico original não havia capítulos e versículos. Então ali nada mais é do que um texto completo falando sobre dons espirituais, sobre amor. Então o amor ele está relacionado aos dons espirituais. Paulo disse: buscai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, o amor é mais excelente do que todas as coisas. Paulo diz que o amor, a fé e a esperança permanecem juntas, mas o maior deles é o amor. Muito bem, por que tem crente há anos na igreja que não é batizado no Espírito Santo? Existem várias hipóteses para isso. Uma delas é isso que a irmã citou aí, irmã Letícia, porque não busca. Outros porque busca, mas não tem fé. E outros porque não é a vontade de Deus naquele momento. Então, o dom é Deus que dá, e Ele dá quando Ele quer. Então, o batismo no Espírito Santo, o crente deve buscar com fé. Se você busca, mas lá internamente você não crê, você não vai receber. Então tem que buscar e tem que crer. E aí Deus batiza e participar de trabalho de oração. Tem gente que quer buscar o batismo no Espírito Santo, mas quando você fala de trabalho de oração, ele nunca participa. Não vai receber. O lugar de receber o batismo no Espírito Santo é nos trabalhos de busca. Então isso a busca tem que ser onde? No trabalho de oração. Claro, você deve se afastar de supostos trabalhos de oração, onde só tem bagunça e profetada. Se afaste dessas coisas aí. Mas busque ao Senhor nos trabalhos sérios de oração. E na sua casa. Está em casa, tem gente que é batizada com o Espírito Santo em casa. Está orando sozinho e Deus batiza. É isso que tem que ser. Os apóstolos, eles receberam a promessa de Jesus que seriam batizados no Espírito Santo. Então, quando Jesus subiu ao céu, eles demoraram ainda alguns dias esperando a promessa. E a Bíblia diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, eles estavam em constante oração buscando a Deus. Mas tem algo interessante ali. Quando Jesus ressuscitou, ele foi visto por mais de 500 irmãos. No dia de Pentecostes só tinha 120. Então, de 500 para 120 diminuiu bastante. Significa que muitos ficaram pelo caminho, pararam de buscar. Então é importante, irmãos, nós buscarmos a Deus em oração, porque o batismo com o Espírito Santo ele é indispensável para fazermos a obra de Deus. Muito bem, agora vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a reprodução do caráter cristão no crente. Ele se contrapõe às obras da carne. Lá em Gálatas 5, a partir do versículo 16, Paulo diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência, ela não é muito usada na língua portuguesa atual. Então muita gente não sabe o que é concupiscência. Outros falam concupiscência. Não, é concupiscência. Não tem I aí entre o C. Não é ciência, ciência, concupiscência. Então essa palavra é um desejo carnal desenfreado, incontrolável. Então isso, a natureza humana, ela tem desejos carnais. E esses desejos, eles só são controlados pelo Espírito Santo. Então Paulo diz: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então todo pecado ele provém disso, de três coisas: a concupiscência da carne, que são os desejos da natureza carnal decaída, natureza humana; a concupiscência dos olhos, nós somos atraídos por aquilo que nós vemos; e a soberba da vida. O homem, na sua natureza
decaída, na sua natureza corrompida pelo pecado, ele é soberbo por natureza. Por natureza, nós queremos ser mais do que os outros. Por natureza, isso. É a nossa natureza que é assim. Ah, mas eu não sou. Não, irmão. Sejamos honestos. Todos nós temos essa tendência. Nós já nascemos com isso, porque isso provém da natureza pecaminosa. O que acontece quando você se converte é que, andando no Espírito, você passa a controlar essa natureza. E aí Paulo fala das obras da carne, no capítulo 5 de Gálatas, a partir do 16, ele diz: andai em Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. E aí ele fala, as obras da carne são manifestas e são prostituição, lascívia, glutonaria, inveja, ira, discórdia, ciúmes, várias, idolatria, feitiçaria. Então, esta lista de obras da carne, elas atentam contra a santidade de Deus, através da idolatria, da feitiçaria, são pecados contra a fé. Elas atentam contra a santidade do próprio corpo, com os pecados contra o corpo, que é a prostituição, a lascívia e a impureza. Esses pecados são pecados contra o corpo. E tem também os pecados contra o próximo. Quais são os pecados contra o próximo? A inveja, a contenda, o ciúme, são pecados contra o próximo. Então são 3 formas de pecar, através das obras da carne. Mas aí Paulo diz que tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, eles são 9 virtudes, que é o resultado da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Conforme nós andamos com Deus, o Espírito Santo reproduz em nós estas virtudes, que são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade ou paciência. Longânimo quer dizer um ânimo longo, ou alguém que demora a perder a paciência. Longânimo e paciente é a mesma coisa. Alguém que é longânimo é alguém que não perde as estribeiras muito fácil. Aquele alguém lá que qualquer coisinha chuta o pau da barraca, alguém que vai lá e não bate na mesa, quebra tudo, sai xingando todo mundo, joga tudo para o ar, é porque ele não é longânimo. Então ele precisa andar no Espírito para passar a ser longânimo. Benignidade é o desejo de fazer o bem. São as boas intenções. Mas estas boas intenções, elas precisam se transformar em ações, que é a bondade. A bondade é o bem em ação, é ser bom. Então, bom só há um, que é Deus. Então, você só consegue praticar a bondade se você tiver o Espírito Santo na vida. Depois vem a fé. Em outra tradução diz fidelidade. A palavra aqui é pistes, que significa fidelidade. Aqui não é somente a crença, mas é o compromisso, a confiança inabalável em Deus. A mansidão. Mansidão é quando você responde aos outros com brandura. Não é covardia, mas é você dizer a verdade com amor. Isso é mansidão. E por último, a temperança ou domínio próprio. O que é domínio próprio? É o autocontrole. Você muitas vezes tem tudo para ficar irado, mas aí o Espírito Santo trabalha em você e diz: calma, você é crente, cuidado, vê lá o que você vai falar. Então o Espírito Santo, ele passa a ser a nossa consciência. Ele acusa na nossa consciência quando nós estamos errados, quando nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Então nós vimos aí no terceiro tópico a necessidade dos dons espirituais. Vimos que os dons espirituais, eles devem ser pautados pelo amor, pela ordem e decência. E vimos também a necessidade do fruto do Espírito Santo. Sem os dons espirituais, você pode entrar no céu. Sem o fruto, não. Se você não tiver amor, você não entra no céu. Se você não for benigno, você é maligno, não entra no céu. Se a pessoa não tem a alegria da salvação, também não é salvo. Se a pessoa não tem, por exemplo, a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a pessoa não tem mansidão, Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E por último, o domínio próprio. Quem não se domina, quem não se controla. Aliás, a natureza do crente, ela é controlada, dominada pelo Espírito Santo. Então andemos em espírito e não cumpriremos as
concupiscências da carne. Muito bem, vamos concluir a nossa lição. Com esta lição nós concluímos, irmãos, o nosso estudo sobre os dons espirituais e ministeriais. E nessa última lição nós falamos sobre a multiforme sabedoria de Deus. Nós vimos que os dons espirituais, eles são diversos, são plurais. Deus concede o dom a quem Ele quer para aquilo que for útil. Vimos ao longo desse trimestre que o propósito dos dons espirituais não é elitizar o crente, torná-lo famoso, torná-lo mais espiritual, mas é edificação, exortação e consolação da igreja. E nessa última lição, nós falamos também sobre o crente como despenseiro de Deus, que ele é um guardião dos dons recebidos, mas ele não é dono. Então ele deve administrar os dons que recebeu com amor, com moderação, com paciência, com vigilância e com fidelidade. Por último, nós falamos sobre a relação intrínseca que há entre os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. Os dons são capacitações sobrenaturais do Espírito Santo para fazermos a obra, e o fruto são virtudes do Espírito Santo de Cristo, que o Espírito Santo produz em nós, capacitando-nos a vencer a nossa natureza humana decaída. Muito bem, há uma pergunta aqui, explica para nós por que Jesus se irou. Irmãos, é importante nós separarmos a ira. A ira em si, ela não é pecado. Então, você pode se irar? Pode. E Deus fica irado muitas vezes. Deus se ira contra o pecado. Não tem nenhum problema eu ficar irado com coisa errada. O que não pode é pecar. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Então, a ira de Deus se levanta contra o pecado. Deus, ele se ira muitas vezes. Deus se ira contra a mentira. Deus se ira contra o pecado. Deus se irou, por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra e destruiu as duas cidades por causa do pecado. Deus se irou na época do dilúvio. Deus se irou muitas vezes no tempo dos israelitas, no deserto, e ameaçou destruir o povo. Moisés intercedeu. Então, a ira de Deus, ela é uma ira não contra a pessoa, mas contra o que ela pratica. Então, não é pecado você ficar irado. Agora, a Bíblia diz o quê? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você ficou irado com alguma coisa que te fizeram, não tem problema nisso. O que você não pode é deixar esta ira se transformar em ódio. Aí é pecado. Você irar-se não é pecado. Odiar é pecado. Querer o mal da pessoa, não perdoar é pecado. A falta de perdão é pecado. Mas a ira, ela faz parte da natureza humana. Nós não somos, como alguém diz por aí, nós não temos sangue de barata. Nós não somos de ferro. Nos iramos, claro. Agora, não deixe se pôr o sol sobre a ira, sobre a sua ira. Não deixe passar de um dia para outro, não guarde aquilo no coração. Ah, irmão, mas eu não consigo perdoar. Eu te digo, se você não perdoar, você não entra no céu. Leia a oração do Pai Nosso. O que Jesus fala lá? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então ele está afirmando. Quando nós oramos a Deus, nós dizemos para Deus nos perdoar da mesma forma que nós perdoamos. Se não perdoamos, então ele não nos perdoa. Isso é muito sério, irmãos. Nunca guarde raiz de amargura. Se alguém te fez o mal, faça o que tiver que fazer no sentido de repreender, de orientar, mas não guarde ódio. Perdoe. Se a pessoa recusa-se a se arrepender, o que você faz? Deixa ele para lá. Ora por ele. A Bíblia diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou seja, vai lá questioná-lo, só você e ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não te ouvir, você chama 2 ou 3 testemunhas. Vai lá e repreende. E se ele não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, e aí você chama a igreja. E se ele não ouvir a igreja, aí você considera ele como publicano e gentil. Ou seja, como alguém que não é seu irmão, que não teme a Deus. Mas isso não significa que você vai odiar essa pessoa. Você só vai se afastar. Não é pecado você se afastar de alguém que te faz mal. Existem muitas pessoas por aí dizendo que perdoar é esquecer.
Eu perdoei, então alguém me fez o mal no passado, então eu vou perdoar e vou colocar ele dentro da minha casa de novo. Não tem base bíblica isso não. Imagina alguém que você colocou na sua casa, alguém enfiou a mão na sua carteira lá e levou o dinheiro da compra do mês embora. Estava guardado, levou. Aí depois de muito tempo, você perdoou, maravilha. Aí você vai lá e coloca ele de novo dentro da sua casa e deixa a carteira fácil para ele levar de novo. Então, o finado Carlos Apolinário, ele dizia assim, crente não é bobo, se fosse bobo não seria crente. Então é muito importante tomarmos cuidado com isso. Perdoar sim, não guardar rancor, não guardar ódio, mas vigiar. Alguém que é pedófilo, alguém que lá teve problema com pedofilia, eu vou deixar ele próximo da minha filha, sozinho em casa? Mas nem de longe. Então é importante termos essa separação entre ira e ódio. Jesus se irou quando alguém estava lá vendendo coisas no templo lá, coisas ilegais. Na hora do culto, alguém lá vendendo pombas e aquela baderna dentro do templo. Jesus chegou lá e virou as mesas dos cambistas e expulsou-os do templo. Então foi uma ira justa, uma ira correta, mas ele não odiou as pessoas, porque não há ódio em Jesus. Jesus é amor, ele ama. Amém? Deus abençoe os irmãos. Acessem depois o meu blog, vejam todos os textos que eu compartilho sobre essas lições, está tudo lá. Todo o meu comentário durante esse trimestre está tudo escrito, irmãos. Eu estou terminando ele no formato de um livro. Eu não vou publicar numa editora, porque é um assunto que nós já estudamos. Se você vai publicar, pode ficar caro e aí a gente não vai conseguir o retorno. Então o que eu vou fazer? Assim que ficar pronto, eu vou deixar ele em PDF. Os irmãos que quiserem podem me solicitar e eu envio gratuitamente. Tá bom? Então, são 137 páginas dos meus comentários deste mês. Eu estou terminando hoje eu concluí o último texto e depois eu vou ver se tem alguma coisa errada ainda na formatação, se tem alguma palavra errada. E o irmão que quiser pode me falar que eu encaminho depois. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. E a partir, não desse domingo, mas no outro, nós estaremos iniciando um novo trimestre. Na nossa igreja aqui em São Carlos, nós teremos a aula presencial no próximo domingo, essa mesma aula aqui a partir das 9 horas da manhã. Os irmãos que estiverem aqui em São Carlos estão convidados a estarem conosco ali, estudando a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, eu te dou graças, Senhor, por esta aula, pelos irmãos que estão nos assistindo. Abre, Senhor, o nosso entendimento para buscarmos ao Senhor em todo o tempo. Produza em nós, Senhor, o fruto do Espírito e nos capacite para vencer as concupiscências da carne, fugir de toda a aparência do mal. Nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos, meu Senhor, andar na luz, como o Senhor na luz está. Dá-nos, Senhor, um fim de semana abençoado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Fiquem com Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém.